Olá, este é o Poder Entrevista. Eu sou José Luiz Costa, jornalista no Poder 360, e vou entrevistar o presidente da Frente Parlamentar Brasil-China e dos BRICS, deputado Fausto Pinato, do PP de São Paulo. Fausto Pinato tem 47 anos e natural de Fernandópolis, no interior de São Paulo. É advogado e está em seu terceiro mandato consecutivo como deputado federal, sendo eleito pela primeira vez em 2014. Está no Progressista desde 2016 e em seu trabalho político tem se destacado por sua atuação na política externa e na agricultura. Deputado, muito obrigado pela participação e por ter aceitado o convite. Eu que agradeço você, José Luiz, e em seu nome agradecer toda a equipe do 360. Agradecemos também a todos os espectadores que assistem a este programa. Esta entrevista está sendo gravada no estúdio do Poder 360, em Brasília, em 19 de março de 2025. Deputado, inicio as perguntas falando sobre a competência diplomática dos congressistas. Hoje o senhor é presidente da Frente Parlamentar Brasil-BRICS, Frente Parlamentar Brasil-China e também vice da Frente Parlamentar Brasil-ASEAN. Só que muito tem sido criticado pelo Itamaraty essa postura mais diplomática dos congressistas. Como o senhor enxerga essa crítica? É de fato prejudicial para a política externa brasileira essa atuação tão incisiva dos congressistas na política externa? Olha, eu acho que não, eu acho que ela soma, né? Até porque diante de tantas polarizações ideológicas, nós sabemos que os diplomatas são empregados, né? Então, entre o governo, normalmente eles levam os diplomatas que estão mais alinhados com aquela linha democrática. Pelo contrário, o parlamento faz, como ele é autônomo e independente, né, ele faz justamente o contraponto, né? Que, na verdade, a nossa diplomacia, que foi competentíssima e é competente, né, mas muitas vezes é muito diplomata até demais, né? Nós percebemos aí que em outros países a diplomacia vai atrás de buscar parceria, de apresentar empresário de segmento, coisa que eles não podem fazer, né? Isso é muito bom para falar com o governo, mas pegar o empresário de um segmento, ter condição de adotar uma tecnologia do outro país, dando um exemplo aqui, né? Para poder fomentar geração de emprego, essas questões, eu acho que elas se complementam, né? E é o papel nosso, né? O diplomata não tem nada a ver com isso. Certo, até nesse mesmo âmbito de Congresso, política externa, hoje foi decidido o novo presidente da Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional, que antes estava sendo cotado para ser o filho do ex-presidente, o Eduardo Bolsonaro, né? Hoje foi decidido que será o presidente Felipe de Barros. Como o senhor enxerga ele como presidente da comissão e, principalmente, você vê que tem um perigo ali do PL assumindo essa comissão, principalmente por conta da atuação dos bolsonaros na política externa, já com o presidente Donald Trump nos Estados Unidos? Olha, primeiro que eu não gosto de falar de um deputado que está assumindo agora, né? A gente sabe que ele é de uma ala mais de ultradireita, eu tenho que respeitar, porque o parlamento é plural, né? Que é uma das brigas minhas, né? Que muitas vezes tanto um lado como o outro quer que você concorde com ele 100%, e eu sou um deputado independente e defendo o interesse do meu país. Eu, independente de quem que eu votei para presidente ou não, quando estava presidente Dilma, eu torcia para dar certo. O que eu via que era bom, eu votava, o que não vinha, eu não votava, né? O Michel tem a mesma coisa, o próprio Bolsonaro, né? E o próprio presidente Lula, né? O que eu vejo hoje é o seguinte: primeiro, eles usam de uma amizade com o presidente Donald Trump, né, como se fosse um presidente que pode ditar as regras do mundo, né? Eu respeito muito o presidente Donald Trump porque é um cara rico, bilionário, tem uma grande assessoria jurídica e tem influência no poder judiciário do seu país, né? Aqui o Bolsonaro é um cara pobre, não tão inteligente, e pelo contrário, ele criou uma briga institucional querendo ameaçar de fechar o Supremo, tanto ele como o filho, né? E um atentado na questão da democracia, né? O pessoal, como eu sou advogado, né? A questão de joia, cartão de vacina, isso aí tudo bem, mas o problema é o seguinte: o fato é, dos 3 comandantes militares nomeados pelo então ex-presidente, 2 deixaram claro que houve sim atração para uma tentativa de golpe, inclusive entregando um outro comandante da Marinha. Nesse ponto, eu acho difícil escapar, porque eram 3 comandantes nomeados por eles. Várias outras provas, que eu não conheço o processo, nesse sentido. E uma coisa é você não concordar com o PT. Eu não concordo com o PT em algumas pautas, né? Mas também defender um regime de ditadura e um golpe é um retrocesso, né? Então, tomou o cartão vermelho, está inelegível, né?
por bobagem, porque perdeu a reeleição para ele mesmo, por causa das teimosias, brigas desnecessárias, enfim. E agora a gente precisa abrir a mente das pessoas, né? No caso, aí tinha muitos parlamentares que até hoje falam que a urna é fraudada. Muitas dessas pessoas foram para a rua achando que a eleição foi fraudada, e não foi fraudada. Ninguém fala mais isso, né? Você vê que eles vivem de narrativas terraplanas, né? Isso é a mesma coisa de eu fazer um projeto de lei aqui para tomar um passaporte do ministro da Suprema Corte lá. Quer dizer, duvidar da inteligência das pessoas, né? Então eu vejo o seguinte, o pessoal formador de opinião, até pessoas que têm curso superior, acreditam nisso, que é muita informação na internet, e eles vão fazendo uma narrativa. E o pior, isso é questão até de psiquiatria, porque eles confundem ficção com realidade. Eles acreditam no que eles estão falando, né? E muitas pessoas acabam acreditando numa falácia, né? E a gente tem que voltar para a terra. Entender que nós temos uma Constituição, nós temos um Código Penal, processo penal, temos jurisprudências, né? Que com certeza não vão se acovardar, né? O presidente Trump deve ser respeitado, tem que manter uma boa relação. Aliás, ele está fazendo um favor para o Brasil, né? E para o mundo, porque o BRICS está ficando mais forte do que nunca. A Europa já quer aproximar da gente. O Canadá, que é primo irmão, já está querendo aproximar da gente, né? O agronegócio nosso, né, que as tarifas em cima da China, se for tarifado, vai potencializar ainda mais, né? O Trump está fazendo um grande favor de unir o Brasil e se isolando, né? E o que fez o Trump ganhar a eleição foi a questão econômica dos Estados Unidos. Mas hoje você já vê que já está com uma taxa de rejeição, bolsa de valor. Nós precisamos ter países importantes como os Estados Unidos, como países da Europa, o próprio Brasil, que é um país super importante, né? Independente de campos ideológicos, seja de esquerda ou de direita, tem que ter o equilíbrio e o pragmatismo. Não precisamos ficar vendendo falácia para jogar dentro de uma bolha. Eles têm uma responsabilidade com o seu país e com o mundo, principalmente os Estados Unidos, que é uma grande potência, um exemplo de nação, e nós não podemos condenar o povo americano. Nós podemos condenar algumas ações do Trump, porque os americanos são um povo aguerrido, tem que respeitar, mas eu vejo que é só falácia e narrativa. Outra dúvida, você já falou até sobre essa união da União Europeia aproximando o Brasil por conta dessa política externa do Donald Trump. Você acredita que essa política externa de mais tarifas do Trump, como isso vai impactar o nosso agronegócio e como isso pode projetar o comércio internacional do Brasil para outros países e como isso pode afetar o nosso comércio? Olha, primeiro é o seguinte, vamos ser bem pragmáticos. O nosso país, ele vai ser afetado bem pouco, porque nós vendemos matéria-prima, né? Na verdade, quem ganha dinheiro é quem agrega valor nisso. Na verdade, nós somos grandes responsáveis, né? Os chineses às vezes falam assim, puxa, compramos muito do Brasil, soja, silício, minério de ferro, etc, etc. Tá bom, o que eles fazem com tanta soja? Processa, faz farelo, carne de soja, silício, faz placa solar, minério de ferro, faz assim, volta depois vendendo. Então, na verdade, nós somos grandes responsáveis de gerar emprego. Mesma coisa o americano, ele compra produto cru nosso, né? Pode afetar nós em determinado segmento? Pode, mas vai afetar eles também, né? E agora, quando ele quer tarifar todo mundo, é uma briga com a Europa, Canadá, México, China, quer dizer, isso não dá certo, né? Nós sabemos que isso não dá certo, e o mundo vai se unir contra isso, né? Eu acho que ele está cometendo um erro estratégico gravíssimo, né? Que tem uma tendência meio terra plana também, né? E quem vai pagar o pato são o povo americano, né? Que na hora H, né, tem um namoro aí do governo nos primeiros meses, né? A hora de começar a afetar a balança comercial, que eles também não vão ter capacidade para vender para outros países, né? Então, quer dizer, pode prejudicar momentaneamente o Brasil, mas nós temos como buscar outras frentes. É por isso que eu brigo que o Brasil não tem que ficar preso em pauta. O PT, por exemplo, tem que chegar hoje e falar, Cuba tem que mudar o regime, que o povo está passando fome. Venezuela não dá mais para defender, que a eleição chegou a ser fraudada lá por causa do desembarque americano, tal. Do mesmo jeito, os Bolsonaro, né, que quer ficar batendo continência para o americano, que o Trump, sabe? Eu acho que precisa todo mundo voltar para a terra um pouquinho, né, debruçar nos livros, né, menos internet, mais pragmatismo, mais balança comercial, falar com o Ministério da Economia, falar com os segmentos que exportam, os produtores rurais que plantam e exportam, para ver o que realmente interessa para o país. O país hoje ganhou a eleição. O presidente tem que ter responsabilidade, seja ele de esquerda ou de direita, de ver o interesse do vosso país. Se tiver que fazer um negócio bom com o Irã e é bom para o país, o americano, foi vocês que brigou, não foi nós. Né? Nós temos que pensar no interesse do país, porque o americano pensa no americano, o europeu pensa no europeu, o chinês pensa no chinês. Nós temos que pensar em nós, nós temos que
parar com esse espírito de inferioridade, de querer ser vagão. Não, nós temos que ser locomotiva. Né? Nós mesmos temos que guiar o nosso tempo onde é melhor para o nosso povo que está nos vagões. Um discurso, eu achei isso bem interessante, que essa resposta aproximou até de um discurso que o Lula tem feito muito ultimamente, de que a gente deve ser protagonista do nosso comércio, e isso se dá a partir da mudança até de uma moeda. E isso ele fala muito unindo uma possível criação de moeda do BRICS, de comercialização entre os países do bloco. Como você enxerga essa criação? Porque o BRICS... Isso desde 2015. Né? Por quê? Nada contra os americanos, né? O que for bom para os americanos tem que fazer. Eu gosto muito de ir para os Estados Unidos, mas não é menos verdade, nós estamos tudo refém do SWIFT. Onde está escrito tem que fazer tudo em dólar. Né? Até para evitar do embargo. Você viu, igual o presidente Trump está aí. Daqui a pouco ele compra a briga com o presidente Lula, que é de esquerda, eu não sou do segmento dele, mas quer prejudicar um país só porque ele não pensa igual ele. Né? Chega a ser irresponsável isso. Nós não podemos ficar mais reféns, seja de país nenhum. Se a gente puder ter o dólar, ter a moeda dos BRICS, ter uma terceira moeda que nós podemos sair, isso de certa forma vai dar mais autonomia para o país e tirar esse gerenciamento que eles querem fazer dentro do país, visando só o interesse deles. Né? É igual a questão do meio ambiente. É muito bonito a Europa, a França, a Inglaterra, ficar falando e tal, mas eles desmataram tudo e quer dar obrigação para a gente. Tudo bem, então paga a conta, porque eles não podem tirar nossa capacidade de desenvolvimento. Eu sou a favor de quanto mais mecanismos para sair, para não ficar preso a só um fornecedor. Para que não ficar preso só no SWIFT, no dólar? Né? Porque se já der briga aqui nós vamos para cá, né? Para não correr risco de, na verdade, nós ter um presidente que não manda no seu país. Só que muito é criticado o BRICS por opositores do bloco de que une muitas ditaduras. São acusações. Você não vê que isso pode ser prejudicial à nossa economia e, principalmente, outro ponto de que o BRICS hoje ele não é tão claro se é apenas um bloco comercial. Será que, em algum nível, não pode se entrelaçar com fins de defesa também? Olha, primeiro que eu sou um defensor da democracia. Tanto é que, apesar de ser de esquerda, eu condeno veementemente o que aconteceu nessa tentativa de golpe. Tá? Isso é a primeira coisa. Até porque é nossa formação e eu defendo a democracia sempre. Agora, não é menos verdade que a conjuntura mundial, por causa da cultura, da história de cada país, nós querer interferir, onde é monarquia, onde é ditadura. Eu estou fora dessa vibe aí, estou fora dessa discussão que nada serve para o Brasil. É muito bonito isso para os Estados Unidos, para a França, que estão ricos, ganhando dinheiro, e eles mesmos falam. O próprio Elon Musk fala, mas os carros deles, o celular, fabricam na China. Por que ele não para de fabricar na China? Quer dizer, vale para nós ou vale para eles? Faz o que eu falo e não faz o que eu faço. Né? E que essa bobagem a gente vai deixar de desenvolver no país. Né? Nós não temos, o Brasil não tem condições de querer escolher parceiro. Nós temos que ver o que é melhor para o país, independente se seja de esquerda, de direita, ditadura, monarquia. O importante é a gente manter a nossa democracia no nosso país. O problema deles é o problema deles. Israel e Palestina, isso aí nem Jesus Cristo resolveu. Para que nós vamos entrar em algumas discussões que nada interessa para a gente? Agora, os Estados Unidos é um país que interessa para a gente, a Europa interessa, o Mercosul interessa, a China muito mais. Então nós temos que estar atentos para manter boa diplomacia, para isso não gerar prejuízo e, consequentemente, queda de emprego e arrecadação. Agora, o resto é discurso de teoria. Na prática, o presidente tem que liderar o país para melhorar a vida do povo. E se for para melhorar a vida do povo, ele tem que medir seus esforços, manter relações até com quem que ele não concorda. Por exemplo, eu defendo a China, que é a maior parceira comercial do país. Sou totalmente contra o Partido Comunista. Simples assim. Bom, outro questionamento também, até ligado às frentes parlamentares que o senhor compõe a chefia. A Frente Brasil-ASEAN foi recém-criada e muito com o propósito de aumentar o comércio entre os países. Só que hoje o Brasil ele é muito agrário. Ele é um país que tem uma pauta agroexportadora muito forte. Você não vê que essa criação de frentes parlamentares e de ingresso em mais comércio internacional com venda de commodities pode ser em algum nível prejudicial, já que o Brasil também precisa agregar valor em seus produtos vendidos para o exterior? Sem dúvida. Né? A gente tem que entender que o agronegócio é importante, não é menos verdade que quem coloca a comida na mesa é o pequeno e o médio agricultor. Né? E quem mantém a balança superavitária são os grandes players, né? Que na verdade
também estão tudo debaixo de trade, ligado à Europa, americana, que no final nós ficamos só com massa tomate, né? O Brasil precisa saber o que ele quer. A China sabe o que quer do Brasil, os Estados Unidos sabem, nós temos que saber o que nós queremos, onde o Brasil chega. Né? Eu acho importante, é um orgulho ser o celeiro do mundo, eu acho que a pauta do agro é uma pauta que Deus nos deu, nós temos que tratar ela com muito carinho, mas não é menos verdade, né? Que o pessoal, o agro é pop, o agro é tech, o agro é muito bom, mas o agro não dá tanto emprego como se imagina. Nós precisamos, um país que quer crescer, nós temos que copiar os outros países. Um país que não investe em tecnologia, inovação, pesquisa, indústria de defesa, posso falar indústria de defesa, o celular que está ali foi vindo da indústria de defesa. E nós temos que investir em indústria de defesa para não precisar usar. Mas a indústria de defesa a ajudar a desenvolver outros segmentos, seja na indústria automobilística, seja na indústria da saúde, indústria farmacêutica, para que possamos, sim, se tornar autossuficiente e não ser apenas ser visto como a fazendona do mundo. O pessoal olha, vamos lá para a nossa fazenda, lá, apanhar manga, pegar soja e tal. Da onde nós somos boia fria do mundo. Eu não quero ser boia fria. Eu quero que nosso país continue plantando, exportando alimento, mas eu quero um país industrializado, com tecnologia de ponta, uma indústria de defesa, os militares muito bem armados. Não adianta a gente falar, a gente tem que falar isso. Porque quem está bem armado, né, o pessoal pensa duas vezes antes de meter o dedo na cara. Né? E aproveitar nossos quadros de militares que formam no ITA, formam na Engenheiros da Marinha na USP, e dar liberdade para a gente segurar essa mão de obra aqui, incentivar, né, com recursos, investimentos. São muitos que acabam formando e trabalhar em empresas no exterior. Né? É que vem que essa pauta que vem da época do meu bisavô e do meu avô, né, que é muito importante, eu tenho um grande orgulho, eu sou neto de um agropecuarista, né, mas eu estudei, é importante sim, né, criar o gado, plantar soja e tal, mas isso não dá, assim, vamos dizer, eu entendo que na indústria você dá, além de ser melhor salário, você emprega mais, tem mais giro, gera mais imposto, até porque no agro já é difícil, mas a maioria dos produtos é subsidiado. Nós precisamos levar a verdade à mesa. Né? Eu sou sempre um defensor do agro, mas eu quero dizer o seguinte, o agro não vai fazer o Brasil virar uma grande potência. Bom, você falou também sobre a defesa nacional, que é importante industrializar, e outra crítica também que é muito feita é de que o Brasil ele gasta muito com defesa, mas gasta errado, gasta principalmente com aposentadorias de militares. E hoje temos também a Avibras, em uma situação bem complicada, bem complexa, financeiramente falando e administrativamente também. Você vê alguma solução em que o Brasil consiga criar uma empresa ou então reestruturar a Avibras por meio de investimentos ou algum outro jeito? Olha, primeiro dizer que os militares têm que ter regime diferenciado mesmo, até porque eles têm uma função diferenciada. Agora, se é muito gasto, tem que ser revista, né? Tem muita aposentadoria que as filhas não casam, filhos não casam para ter aposentadoria, isso é um absurdo, né? Tem que ser fiscalizado. Agora, não é menos verdade que nós temos que também gerar desafio para nossas Forças Armadas. Ó, precisamos criar um satélite, precisamos criar isso, criar aquilo e tal. Precisa ter um incentivo disso. E nós temos que fazer iniciativa privada também. Nada impede de amanhã ter uma tecnologia nossa, militar, que foi feita junto com os militares e com o particular, e vender para outros países, ganhar dinheiro e vender internamente. Nós temos que parar com isso. Os militares também têm que ser um pouco da caserna e ser mais agressivos para buscar o seguinte, parcerias privadas que possam ajudar a indústria de defesa do nosso país, possam ajudar a indústria do nosso país, né? E também exportar isso para países aqui em volta da América Latina ou para outros países. Né? Em questão aí de recuperação, eu não estou muito a par desse tema, vou estudar, tá? E te passo a resposta, até porque eu também não gosto de respostar o achismo, eu sou um cara de posição muito correta. Mas eu entendo que nós precisamos fazer um plano, o nosso Ministério da Defesa, das Forças Armadas, está muito aquém de proteger só nossas fronteiras. Nós temos muitos militares com boa formação, preparadíssimos, né, que muitos se formam, não chega nem a chegar a capitão, já sai para a iniciativa privada, uma maneira de nós segurarmos essa mão de obra capacitadíssima, né, seja para a própria indústria de defesa, para os militares, ou seja para a indústria privada, mas desde que seja dentro do nosso país. Agora, partindo para os temas mais de Congresso Nacional, o senhor é coautor de inúmeras proposições, inclusive da PEC que propõe limitar ações do STF.
O senhor enxerga algum desequilíbrio hoje entre os três poderes e principalmente com uma atuação do judiciário que pode afrontar o legislativo? Olha, primeiro que quando tem esse confronto, o grande responsável é o Congresso Nacional. Porque as duas casas têm o dever de legislar. Lógico que não concordo com todas as ações supremas, às vezes eles entram em alguns pontos que não deveriam entrar, mas é graças aos políticos, né, de partidos que nem têm representatividade que tudo judicializa. Tudo judicializa. Olha, é simples. É só colocar um critério que o partido com tanta representatividade pode entrar com tantas ações, o segundo com tanto. Porque que normalmente quem entra é partido até que não tem representatividade. É só colocar um entrave, né? Que na verdade, muitas vezes, o que acontece é o seguinte, o pessoal também do parlamento joga para a galera e joga para o Supremo resolver. Agora, não é menos verdade que o Supremo, às vezes, quer interferir em alguns lugares que não deve interferir, né? Então, realmente, tem um disparate aí. O problema é que nós temos 11 ministros lá, né, com formação jurídica, acadêmica. E nós temos 513 deputados que vêm de tudo segmento. E 81 senadores que vêm de tudo segmento. E muito plural. Então é difícil a gente conseguir se unir, né? Fica muito atrás de narrativas, mas não consegue se posicionar de maneira equitária, né, com o Supremo, justamente por falta de capacidade técnica e jurídica. Bom, outra proposta que você também é coautor e que tem mexido muito desde o final do ano passado é a PEC da mudança da escala de regime de trabalho, de 6 por 1 para 4 por 3. Principalmente, como que o senhor mediu os impactos que essa mudança traria para a economia, para passar a apoiar ela, e como que você acredita que ela vai avançar no Congresso? Porque hoje tem uma resistência de uma ala mais à direita dentro do Congresso. Primeiro, às vezes eu sou muito criticado na internet. Foi igual quando eu pedi vista no caso do caso da Marielle Franco, do Chiquinho Brasão. Chegou lá, jogaram no sistema, 720 páginas, não li, vou pedir vista. Fui criticado, por um lado. No final eu vi, não, realmente teve obstrução à justiça, ou ele tem culpa ou está protegendo alguém. Aí ninguém pede desculpa. No caso 6 por 1, eu vi os pró e o contra. E, na verdade, o que precisa fazer é um tema importante. É igual o tema da regulamentação da internet. Então, quando eu assino, eu não assino que eu estou a favor. Eu assino que realmente eu quero um amadurecimento, porque até eu preciso estudar mais isso. Ouvir o mercado, ouvir os trabalhadores, para quem sabe a gente construir uma discussão, porque fica assim, o pessoal joga muito para a galera, né? Hoje o pessoal joga se a esquerda joga uma coisa, a ultradireita já vem totalmente contra. E se a ultradireita joga uma coisa até boa, a esquerda já é contra. E a gente, que é pragmatismo e independente, muitas vezes eu gostaria de ver os debates. Isso é igual assistir um júri. Eu sou um jurado, eu quero ver o júri para mim ver se eu estou convencido ou não. Porque muitas vezes eu não tenho tanta informação de uma categoria como a esquerda tem, que é a categoria dos trabalhadores. Eu também não tenho tanta informação, né, em relação ao impacto que vai dar orçamentário. Vamos juntar tudo isso, montar uma comissão, fazer algum debate, aí sim. Depois de um debate amplo, tal, eu vou votar segundo a minha consciência. Agora, votar no achismo eu não vou votar. Agora, deixar de assinar um assunto que é polêmico para não entrar em discussão, eu vou assinar mesmo que eu tenha menos concordância, mas eu vou fazer isso porque eu acho importante levar isso e ganha quem tiver mais voto. Agora, o que não pode é ficar fazendo jogo, segura aqui, segura ali, não vamos debater e ficar só postando coisa da internet e ficar nesse achismo e não avançar nada, né? Na verdade, assim, com todo respeito, são poucos deputados que têm a coragem que eu faço. Né? Respeito muito o meu partido, né? Eles me dão muita liberdade, até sabem do meu perfil, mas eu tenho convicção própria. Se a liderança falar uma coisa que eu esteja totalmente convicto contra, eu vou votar segundo a minha consciência. E a maioria dos parlamentares vota conforme a indicação do partido. Nesse interim, talvez não precisava ter 513 deputados, precisava ter só os líderes. Por isso que é importante, até a gente que é mortal, né, que é ali, levar esse debate, porque eu me lembro quando eu vim em 2014 aqui, como eu vim do interior do estado de São Paulo, eu enxergava o agronegócio só o grande. Aí eu fui convencido, através dos colegas, da importância do pequeno e do médio agricultor. Puxa, eu não sabia que era assim. Porque nós temos uma consultoria muito boa na Câmara, nós temos muitas associações, entidades competentes,
que fazem nota técnica, que estão muito mais aprofundadas do tema do que qualquer parlamentar. Então é importante que o parlamentar está lá para ouvir, ler e aprender, e aí sim votar segundo a sua convicção. Agora, eu não consigo julgar ou ter um voto se não ter o debate. Então, muitas da PEC eu assino sem compromisso no mérito, porque eu gosto de ver o debate, gosto de aprender os prós e contras, porque muitas vezes nesses debates, né, nem nenhum dos dois lados tem razão, mas dá para fazer uma construção intermediária, né, que o país possa avançar. Por isso que eu falo, esse negócio de esquerda e direita, eu sou contra, eu quero um país para frente. Né? E para ser para frente, a gente tem que ter o diálogo, o debate, com harmonia, né? Muitas vezes podendo ser acalorado, mas com respeito, com opiniões divergentes. E chega ao fim esta edição do Poder Entrevista. Em nome do jornal digital Poder 360, agradeço ao deputado Fausto Pinato por esta entrevista. Eu te agradeço, Zé Luiz, e um forte abraço a todos e que viva a democracia e o equilíbrio é a melhor saída nesse momento de tanta diversidade. Agradeço também a todos os web espectadores que assistiram a este programa. Esta entrevista foi gravada no estúdio do Poder 360, em Brasília, em 19 de março de 2025. E para ficar sempre bem informado, inscreva-se no canal do Poder 360 no YouTube, ative as notificações e não perca nenhuma informação relevante. Muito obrigado e até a próxima.